Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o MentorX Cash. É o nosso canal de contação de histórias, né? A gente tem aqui o propósito de dividir conhecimento com os nossos convidados, para que eles possam, a partir desse conhecimento, multiplicar o resultado de vocês. Então, assim, nunca é demais eu pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. A gente hoje vai estar aqui trazendo mais um convidado com uma carreira bonita, que, enfim, cheia de desafios superados e com certeza com muita inspiração aí para muitos de vocês. Mas é importante que vocês também nos prestigiem, né, Bruno? Que vocês façam a inscrição aí no canal para que a gente possa compartilhar esse nosso movimento com outras pessoas. É um cliquezinho, né? É um cliquezinho e assim, não tem outra forma do YouTube identificar como conteúdo relevante que não seja você se inscrevendo, vocês comentando, né, nos vídeos que a gente tem lá no nosso canal, curtindo os nossos vídeos, e a partir daí o YouTube entende que é algo relevante e faz a divulgação desse material para outras pessoas. Conta aí com a colaboração de vocês, hein, pessoal? Brunão, e hoje? Partiu. Hoje é uma história bacana aqui, hein? Você falou de contação de história, né? Relembrando que o MentorX Cast é um canal de contação de história. Hoje o convidado tem muita história para contar. A gente, no bate-papo prévio aqui, a gente tentou selecionar algumas, porque senão não dava, a gente tinha que fazer uma série de podcasts com ele aqui. Hoje a gente vai falar com o André Malucelli. O André é executivo com 40 anos de experiência, formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná e com cursos de pós-graduação pela GV e por Harvard. O André desempenhou diferentes papéis de liderança no Grupo Malucelli, no Grupo J. Malucelli, como, por exemplo, o Paraná Banco, onde ele teve a oportunidade de participar de marcos muito importantes, como a transformação da Paraná Financeira em banco, por exemplo, em 1989, a expansão comercial no estado de São Paulo, a implantação pioneira da operação de crédito consignado. Muito pouca gente sabe essa questão. Verdade, então, assim, a operação do crédito consignado foi pioneira aqui no Paraná Banco. Abertura de capital e vários outros desafios que você imagina que uma vida dentro de banco no Brasil impõe aos seus líderes. Além de diretor estatutário do Paraná Banco, o André também atuou como diretor de distribuição da 41 Investimentos, membro do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Mais Futuro e diretor financeiro do Sindicato das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento do Paraná. Recentemente passou a integrar também o Conselho Consultivo da Elco Engenharia. Então você imagina que o André, por isso que eu falei aqui, deve ter bastante história para contar. Então, André, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por dividir com a gente um pouquinho do teu tempo, para contar um pouquinho das tuas histórias. E para a gente entrar um pouquinho no mote do papo aqui, até dividindo com a turma, a gente estava batendo tanto papo. Geralmente, antes dos podcasts, a gente senta com as pessoas e toma um café e conversa um pouquinho sobre qual vai ser o rumo da prosa. Aí, no caso do André, qual foi a conclusão que a gente chegou? A gente falou assim, cara, a gente às vezes olha para trás e vê tudo que a gente fez. E aí é difícil mensurar qual que é o principal ativo, eventualmente, que a gente tem fazendo tanta coisa, batendo no escanteio, correndo na área para cabecear, às vezes defendendo. A gente fala, cara, qual que é o meu maior ativo? Difícil a gente colocar assim, não, eu sou bom em tal coisa. Porque às vezes até a gente acha que a gente nem é bom em uma coisa específica, a gente é meio que generalista em tudo, a gente faz as coisas acontecerem e tal. E meio que a gente chegou a uma conclusão que um dos nossos principais ativos, depois de muito tempo de carreira, é a casca. Como assim a casca, né? A casca que a gente vai gerando pelos perrengues que a gente enfrenta, pelos desafios que o mercado impõe, a gente vai gerando uma casca e no final das contas a casca é o nosso principal ativo, né, André? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente e começasse o papo aí também, dizendo como desde cedo você já teve a sua casca colocada à prova aí começou a trabalhar muito cedo, primeiro emprego muito novo, passou pela faculdade super rápido porque já tinha que trabalhar e por 23 anos você já estava assumindo como diretor estatutário do banco. Então assim, você já começou acelerando muito cedo e já foi montando essa casca desde muito jovem. Então se você puder começar a contar um pouquinho para a gente esse início de carreira aí, já é uma boa abertura de papo. Não, legal. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, o convite. Para mim é uma experiência inédita, né? Sei lá, eu acho que a minha história é legal, às vezes eu acho que ela não é, mas eu acho que eu sou de uma geração como você, Paulo, quem sabe a gente foi privilegiada no Brasil, principalmente no mercado financeiro, por viver altos e baixos, né, do dia para a noite, os planos econômicos, isso acho que moldou a carreira de todos nós e criou essa casca, né? Eu tive a sorte, eu diria sorte, porque hoje, quem sabe, acredita em destino. Eu tive que trabalhar muito cedo, venho de uma família
de uma classe média legal, fui muito bem criado, mas em algum momento as coisas deram errado na minha casa. Meu irmão já tinha que ter ido trabalhar para solver. A gente teve tudo, mas para continuar tendo e vivendo no meio que a gente vivia, tinha que trabalhar. E eu com 17 anos fui trabalhar com um primo, inicialmente com um tio, que é meu padrinho. Eu era uma espécie de um office boy dele, eu fazia parte de registro de imóveis no negócio que ele trabalhava. E aquilo me deu tração, sabe? Aquilo eu vi que eu tinha que fazer tantos cartórios por dia, não sei o que. Aquilo foi muito legal, mas era uma coisa paliativa, assim. Foi o primeiro emprego, o André precisa trabalhar, tal, foi lá. E o meu irmão já trabalhava com o Joel Malucelli. Meu irmão, nas antigas mesas de Open, era funcionário lá da J. Malucelli Corretora, E ele disse, André, poxa, você vai lá, faz uma ficha, tal. E até o meu filho esses dias achou a minha ficha de emprego, me deu, tal. Foi super legal de ver a ficha naquele momento, né? Pô, eu lembrando o quanto estava difícil a vida na minha casa naquele momento. Eu fiz a ficha e fui aceito. Era uma empresa do grupo que chamava Prepara, Paraná Processamento de Dados. Ela era um negócio que prestava serviço para a antiga Paraná Financeira. Da Paraná Financeira eu fui para a cobrança, fiquei na cobrança da Paraná Financeira um tempinho. Depois eu fui para uma empresa que o Joel tinha também, chamada J. Malucelli Corretora de Mercadorias, que o governo federal leiloava os estoques da safra em bolsas de mercadorias, foi muito bacana ali. E depois eu tive a sorte de ir para a J. Malucelli Corretora, que foi, junto com a Paraná Financeira, o embrião do começo do Paraná Banco. Né? Então ali a gente acompanha todo o processo e tal. E eu falo que eu tive a sorte de trabalhar com esse primo, é um primo extremamente empreendedor, e que me deu muita oportunidade. Dentre elas, Bruno e Paulo, foi quando a gente montou o banco, eu fiquei responsável pela parte da liquidação financeira do banco, CETIP, Selic e tal. E na época nenhum banco liquidava fora do eixo Rio-São Paulo. Isso está falando 88, 89? 89, 90. Né? Legal. E aí em 91 eu continuava nessa área de tesouraria e também respondia por uma gerência comercial por conta do meu relacionamento pessoal, abri bastante conta e tal. Um dia encontrei o João no elevador, digo, olha, Joel, eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha vida. Eu vi ali, eu ia ser mais um, né? Digo, se um dia você tiver intenção de montar um negócio em São Paulo, eu tinha muito prazer de ir, né? Porque eu já tinha Febraban, ia uma vez ou outra, pegava avião, tal, aquela coisa de viver um pouco do mercado. Mas não tinha a mínima noção do que era São Paulo, né? E o Joel sempre foi muito empreendedor, sabe? Isso foi uma conversa de elevador. Não, de elevador, assim, eu até não tinha tanta proximidade com ele na época. Depois, logicamente, viemos a ter. Mas ele disse, puta, Andrezinho, ligue pro meu irmão, que ele tem um irmão que tem uma empreiteira grande em São Paulo, tal, liga meu irmão, vá lá, vamos inaugurar a agência. Dia seguinte já estava lá numa coluna de um amigo dele, que era jornalista, Gazeta do Povo, Paraná Banco vai abrir filial em São Paulo. Eu digo, puta, onde é que eu me meti? Mas foi tudo super legal, sabe? Deu tudo certo, eu fui para São Paulo, nós acabamos montando uma agência muito bonita na Gabriel Monteiro da Silva, que era uma rua de arquitetos, aí foi um arquiteto que fez a nossa agência, saiu em revista e tal. Eu estava preparado para ir lá no centro da cidade, não? Foi super legal, era perto do Shopping Iguatemi. E lá foi muito bacana, porque lá, como eu não tinha clube, não tinha amigo, minha namorada, a noiva, ficava em Curitiba, eu tentei tirar todo o proveito daquela experiência inicial, sabe? Então, assim, quando se fala assim, eu acho que o mais legal da minha vida é que eu sempre soube que eu tinha muito a aprender, sabe? Isso foi legal, assim, para mim, porque... Sem dúvida. Então, por exemplo, né, a Febraban, quando eu soube que a Febraban tinha uma comissão de pequenos e médios bancos, já me inscrevi para ir lá. Você já se meteu lá no... Já fui me meter. Aí tinha uma associação, também foi fundada a BBC, que era uma associação de pequenos e médios bancos. Eu já virei diretor, conselho e tal. Isso me deu um network muito legal, visitava os caras para saber como é que operavam. Tinha muito banco recém-constituído também, na mesma legislação que o Paraná Banco aproveitou para montar o banco. Tinham vários bancos oriundos de corretoras e financeiras. Aproveitei para estudar, fiz um curso lá na Getúlio Vargas, tinha um curso de banking muito legal, que me deu uma amplitude de banco, e você tinha aula com diretores de banco, CFOs de banco, AGV, né? Era uma excelência na época. E fiz muito curso de crédito, que foi muito legal também. Então, eu tinha esse gap de conhecimento bancário, lá aproveitei. E uma coisa que eu queria, até na tua própria fala aqui, mas reforçar, André, porque você falou de sorte e você me permita discordar, porque acho que assim, a sorte sem a pessoa estar preparada, sem a pessoa efetivamente querer, né, e trabalhar para isso, eu acho que ela não serve para absolutamente nada, né? Então, assim,
Primeiro que eu acho que ninguém constrói a carreira que você construiu à base de sorte. Eu acho que é a base de trabalho, enfim, de muita dedicação e muito do que você está falando. Você não esperou também, que é a segunda parte, você não esperou também a condição ideal para você ir a campo, né? Você foi primeiro a campo para depois ir buscar os outros atributos que eventualmente faltavam, alguma coisa, alguma competência que você não tinha, você foi buscar aprender, buscar se capacitar para determinadas situações. Então, assim, isso é importante, porque às vezes as pessoas só veem o final da linha, né? Não vê a trajetória, né? Então, cara, assim... Eu até imagino que tudo já estava preparado, devidamente planejado nos mínimos detalhes. Então, assim, eu entendi o conceito a tua colocação da sorte, mas assim, só para o pessoal, assim, sorte, se você não se prepara, também não adianta nada, né? Aquele negócio, cara, você tem que estar preparado para a oportunidade, né? Não, eu entendo, Paulo, sem dúvida, até porque no nosso contexto de grupo lá, vários primos, né, que se formavam... Não tinha vida fácil, né? Procuravam um emprego com o Joel, que era um destaque muito grande na família, um empreendedor de muito sucesso até hoje, né? Então, uns ficaram, outros não ficaram, né? Então, mas eu foquei muito na oportunidade, sabe? A hora que eu entendi a oportunidade, ele me convidou, a hora que eu fui para São Paulo, esse é um fato legal, eu já fui como diretor estatutário. Então, aí você tinha quanto? 23 anos, 23 anos, né? Então, era muito pouco, né? Então, eu não era diretamente da família e tal. E, cara, foi um desafio. Então, Paulo, eu acho que o fato do cargo também foi importante para a minha régua de cobrança. Sim, com certeza. Comigo mesmo foi muito alta, sabe? E por isso que eu tentava esse network para entender. E eu lembro, uma vez eu fui almoçar com um diretor de um banco, era um banco muito pequeno, chamava Banco Irmãos Guimarães, ele chamava Rui Fontoura, e ele foi almoçar comigo, senhor de idade já. E ele disse, pô, André, eu tô te sentindo tenso aí no almoço e tal. Eu digo, olha, você não sabe, tô com um pepino, né? Por diretor estar, tô aqui, tocar esse negócio e tal, difícil. Era middle market, emprestar dinheiro para empresa. São Paulo é um mundo difícil, né? Você tem muito cara bom, mas tem muita malandragem, né? Na duplicata, naquilo. E esse middle market aí... E eu disse, Rui, eu tô tenso, tô nervoso, de fato mesmo. Ele disse, olha, meu filho, eu vou te dar um conselho. Meu filho. Eu tô há tantos anos em banco, ele falava grosso, o Rui Fontoura. Ele disse, olha, eu vou te dar um conselho assim, tenha bom senso. Se você tiver bom senso na tua vida profissional, vai dar tudo certo. E eu tento ter bom senso até hoje, entendeu? Então, aquela conversa, assim, parece pequena, assim, mas foi determinante para mim. Eu digo, olha, minha cobrança tem que ter um limite, o meu sucesso vai ter um limite, até um ponto eu vou, né? Agora, eu nunca deixei, Paulo, assim, daquele esforço que dependesse de mim, de acordar tá cedo, no teu controle, né? da disciplina pura, nunca deixei, sabe? Eu acho que parte, se é que houve um sucesso, eu sempre botei o trabalho, a oportunidade. A minha mulher se queixa muito e ela tem razão, assim, antes de tudo na minha vida. Não, sabe? Eu acho que isso acaba sendo uma constante para a nossa realidade, que trabalhou muito tempo em banco, você ainda tá nativa, mas assim, eu digo, é um trabalho que a gente aprende muito. A gente estava até conversando aqui no bastidor, eu acho que a gente aprende muito. Eu costumo dizer que a pessoa que trabalha em banco, como bancário, e se dedica, ela está pronta para trabalhar em qualquer outra indústria, em qualquer outro lugar, porque assim, a gente pega muita bagagem, né? Esse conhecimento tácito, né, de vivência, né, essas competências que a gente adquire ao longo da nossa carreira, cara, nos habilita a trabalhar em um monte de outras coisas, porque a gente tem esse jogo de cintura, né? E acho que essa capacidade de adquirir bom senso para tomada de decisão, a gente acaba se tornando um expert nisso, né? E aí, eu tô pegando um gancho no que você falou. Perdão, te interrompi. Vai lá. Porque pegar um gancho numa frase que você mencionou, André, no nosso papo prévio, que quando você virou, por exemplo, estatutário, acho que o doutor Joel falou para você que, cara, os seus problemas só começaram agora. Né? E aí eu queria entrar um pouco na questão do problema e da casca, porque a gente estava falando de banco, etc e tal. Você passou por alguns, né? Vamos lá. Tem, assim, que me marcaram, tem alguns, né? Primeiro, depois eu estava lembrando, quem falou isso foi o Jorge Nacli. Jorge foi uma pessoa bastante importante no contexto da parte financeira do grupo. Entendi. Era o sócio do Joel, minoritário, mas que fez essa parte, que construiu essa parte toda. E o Jorge sempre foi muito positivamente duro comigo, assim, no sentido da amizade, da coisa. E quando eu virei diretor, eu disse, pô, Andrezinho, olha, não acho que você não fique feliz, não, cara. Agora teus problemas começaram, né? A cobrança vai ser diferente e tal. Então, e eu entendi já na segunda semana, né? Mas, de fato, Bruno, assim, a gente teve
teve eventos na história do banco e da minha carreira que foram muito legais, mas que teve que ter muita superação do time como um todo, né? A gente sempre jogou muito futebol, tudo, e uma coisa que o Joel me passou é que o time é tudo, você não faz sozinho. Sim, é verdade. Mas a gente teve, acho que o primeiro desafio, cara, a gente montou o banco em novembro de 89. Em março de 90, o Collor assume, né? Nomeia uma moçada toda lá com a Zélia de ministra, o Ibrahim Yeres, a Zélia que depois veio casar com o Chico Anísio, você viu o tamanho do pepino que a gente tava. A Zélia, ministra, o Ibrahim Yeres, que depois ficou sócio num fundo que a gente fez, até presidente do Banco Central, e em determinada semana de março, eles fecham os bancos, né? Teve um feriado bancário e na segunda-feira você tinha que abrir o banco com todas as suas contas com 50 mil reais na conta, sejam pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas esse acho que foi até a coisa fácil. O pepino que a gente teve foi o seguinte, e eu era, CETIP, Selic era eu, liquidação financeira era eu, gravava em telex, porque a gente não fazia... não tinha internet, não tinha sistema, era a Ambima, a CETIP, era tudo... Sim. Em Rio e São Paulo era inédito um banco estar fora, né? Era poucos bancos. Bom, e o fato que eles, o Banco Central e o Ministério da Fazenda soltavam resoluções a cada 2 minutos. O mercado lia essas resoluções, contestava, cancelava e foi uma absoluta loucura. A ponto de a gente ficar sem liquidar o CETIP Selic por uns 10, 15 dias. Então, os bancos escreviam nos livros, olha, dei tanto para o Bamerindos hoje, tomei tanto, e não liquidavam. Então, chegou num determinado dia lá, que é quando as coisas começaram a aliviar, que as resoluções começaram a ser aceitas pelo mercado e tal, que eles diziam o seguinte, olha, amanhã... Diziam isso para o sistema, o problema não era nosso, o problema era o sistema, mas o nosso era uma operação, que eu dava um dinheiro para o Bamerindos, agora o Banco Grande eram milhares de operações por dia. E aí eles diziam, olha, amanhã nós vamos liquidar dia X. Então, liquidava desses dia 10 X. que ficaram para trás. Ficou para trás, o backlog lá. Cara, e não teve jeito, né? Então, a gente tinha que dormir no banco, né? Porque você... já está longe, já não entende do negócio, né? Resoluções saindo toda hora, ter que depois é o seguinte, amanhã são 2 dias. Você não consegue dormir, né? Pô, também, né? Amanhã são 2 dias, amanhã são 3 dias, amanhã e assim até chegar nos dias atuais. Então isso foi assim, cara, foi muito legal, sabe? Quando eu olho assim, tem história para contar. Porque tem uma adrenalina nisso, né? Então você tinha, a gente tinha uma dificuldade em interpretar as legislações. Né? Pô, é difícil você ler, vai lá, volta no artigo 1 da legislação passada. Pô, a gente não era tão... A gente tinha recém montado o banco. É verdade. Né? Então, foi muito difícil. Isso é uma coisa que me marcou muito. Né? E depois, cara, assim, no plano real também, eu acho que foi um outro desafio marco, grande, né? Porque a plano Collor em diante, todo o sistema financeiro trabalhava, operava buscando o float. Né? Então, você com o float você dava uma boa rentabilidade no teu banco, você abria a conta para teu depósito à vista, pagava metade da Selic para o cara, era maravilhoso. E até tem um documentário do Brasil Journal agora, que faz uns 30 anos, do Plano Real, muito legal, que os caras falam dessa época. Por isso que eu digo, a gente ter vivido isso tem um valor. Né? E o Plano Real foi interessante porque para nós também impactou. Nós a gente tinha que gerar receita de outra forma que não fosse float. O Roberto Setúbal tinha lá um negócio, até ele fala bastante disso, é bacana escutar a fala dele, o Trabuco fala e tal. E a gente da mesma forma, só que nós não tínhamos cultura de crédito, de dar crédito. A gente não sabia dar crédito. Nós tínhamos 10 agências para abrir o máximo de contas possível, para ganhar no float e tal. E aí, em 94, então, quando a gente tem certeza que não sabia fazer isso, a gente faz uma redução muito grande do banco. Né? Então, a gente fecha aí lá as 10 agências em 60, 90 dias. Esse é o pedaço difícil. A gente manda, dos 450 funcionários, mandamos grande parte embora para fazer um rearranjo estratégico. E nesse rearranjo, Bruno, que é uma coisa bastante interessante, que pouca gente sabe, o Jaime Lerner assume o governo do Paraná e faz o primeiro decreto da União, dos estados da União, aonde ele chama o sistema financeiro para prover crédito consignado para os funcionários públicos. E aí a gente descobre, até acho que foi o Jorge que descobriu a legislação, que era o nosso vice-presidente. Eu tinha voltado de São Paulo como financeiro,
Nós éramos em 4, o Joel, o Jorge, eu e o Vander, que é um cara que veio do Safra depois, muito competente, que conhecia com profundidade do banco, da coisa bancária, que é aquela escola de Safra, tal, legal. E a gente começa, então, a fazer o processo de se cadastrar no Estado. Pouquíssimos bancos, acho que tinha 1 ou 2 bancos. Então, em resumo, o seguinte, a gente viveu, vocês imaginem um oceano absolutamente azul, você pegar 110 mil funcionários que, assim, com uma vontade imensa de tomar aquele crédito, porque era um crédito barato, você não olhava o Serasa do cara, né? Para nós era legal, que não precisava fazer análise de crédito. Claro, uma garantia de excelente qualidade. O Estado te pagava em uma TED só milhares de empréstimos. E aí um dia o Jorge disse, olha, André, você toca, ou você continua aí como diretor financeiro, mas você vai assumir o consignado também. E aí, cara, foi muito legal, porque era a função de 2 coisas. Primeiro, dos canais, que a gente precisava montar o canal no âmbito do interior do estado. Curitiba até a gente dava conta, né? Mas eu precisava ter canais capturando os contratos no interior do estado e de novos convênios. Então, a gente sair do âmbito do estado do Paraná. E aí o Joel foi muito legal, eu já entro nesse pedaço, mas como é que a gente fez com o canal? Nós tínhamos um funcionário, chamava Dilson Rosa, que jogava futebol com a gente, tinha sido profissional do Atlético, acho que ele até era funcionário porque jogava futebol, né? Não pela habilidade dele, mas ele era um cara muito legal e ele conhecia de consignado, sabe? Tinha tido um outro negócio de consignado, ele conhecia muito. E o Adilson dizia o seguinte, André, nós só temos uma saída, tem que pegar um carro e ir aqui, Ponta Grossa, Londrina, Maringá. Gastar asfalto sapato. Então a gente alugava o carro e ia. E a dinâmica... É o precursor do Pastinha, né? Exatamente. E a dinâmica do consignado era essa. Então, a gente ia na cidade, ia direto na prefeitura, já levava a solicitação do convênio, o modelo do contrato e tal, levava lá, e depois acompanhava o processo, logicamente, porque não era no dia, o conceito ainda era novo e tal, e procurava na cidade do interior o gerente aposentado do Banestado ou do Banco do Brasil. Então, esses caras... na sua grande maioria, que viraram nossos correspondentes bancários. Perfeito. E o cara montava, é muito legal, sabe, Paulo? Assim, quando eu lembro, o cara montava o escritório, como ele não sabia se o negócio ia dar certo ou não, para ele também era uma novidade, ele montava na sala da casa. Então você chegava em Santana Platina, em determinado bairro lá, tinha a casa do cara, bacana, o jardim e tal, e a placa. Crédito consignado Paraná Banco, e você entrava na sala de visita, então ele mudava aquilo. E aqui isso exponencializamos no estado, aí foi muito legal. E aí tinha o lado dos convênios, né? Então a gente precisava celebrar mais convênios. E aqui que eu falo que o Joel sempre foi muito companheiro, porque tinha lá a dinâmica. O Cássio Taniguchi assumiu a prefeitura, precisamos ir no Cássio lá, a prefeitura, Vandrezinho, vamos já lá, vai. Começamos a prefeitura de Curitiba. Depois, estado do Rio, que era o governo Garotinho, o Banco BMG tinha vindo conhecer a nossa operação aqui. Que depois cresceu bastante também. Cresceu demais. E a gente foi na carona deles depois, Paulo, porque nós pensamos no âmbito do Estado. O BMG pensou no âmbito do Brasil. Então, eles se cadastraram no Rio. Nós fomos o segundo banco a se cadastrar no Rio de Janeiro. Era uma operação de 600 mil servidores. E lá que o Pastinha começa, porque lá o Estado do Rio é muito concentrado na capital. Você não tem servidor público no interior. Então, os caras tinham 2, 3, 4, 5 bancos, ele punha dentro da pastinha os contratos de todos os bancos, o banco com a melhor taxa do dia de corretagem, e ele vendia. Aí começou a pastinha. E o Rio foi, verdadeiramente, o Rio foi um paradigma. E proporcionalmente, o Rio tem muito funcionário por conta de ter salários mais altos. Exatamente. Capital também do Brasil. E quando a gente foi conhecer, foi o Jorge e eu, fomos para o Rio conhecer a operação do BMG no Rio, e é uma loucura. Você imagina, se aqui no Paraná já tinha uma demanda represada em 110 mil espalhados pelo estado, imagine no Rio, que estava concentrado na capital, 600 mil pessoas. O BMG tinha alugado um andar inteiro. Você tem ideia de que ano mais ou menos era isso? Isso foi em 97. Porra, então. 97. O BMG alugou um andar inteiro na Almirante Barroso. Sim. Cara, nós chegamos lá, eram os funcionários do BMG para dentro, aquelas mesas da Brahma, lembra a mesinha da Brahma? Lembro. Aquelas de armar. Aquela de armar. Os funcionários do lado de cá e a multidão do lado de cá, para fora, para fazer o empréstimo. Eu e o Jorge ficamos absolutamente... A gente chutava duplicata, nota promissória, contrato, porque aquilo virou uma loucura. Então, a gente também, naquela ansiedade de capturar aquela oportunidade, mas lá deu tudo certo e ali muda a nossa curva de crescimento. O Rio de Janeiro muda. Né? Esse negócio do consignado muda muito depois, em 2004. Né, quando o Lula assume o governo e ele abre o consignado para aposentado e pensionista.
do INSS. Então, até então, se tinha um mercado no Brasil, se somasse funcionários públicos, de 5 milhões e meio de pessoas. Quando ele põe o INSS, são 30 milhões de pessoas a mais. Aí o negócio bombou. Um negócio que era só de banco pequeno e médio, os bancos grandes se opa. Né? Porque o aposentado para o banco grande sempre foi despesa. Né? O INSS, a filha do INSS, ele passou a ser receita, na medida que ele poderia fazer o empréstimo para os caras e tal. E aí começa um movimento interessante, Bruno, que é o seguinte, que é os bancos grandes comprarem os pequenos de consignado. Então o BMC é vendido para o Bradesco, o Bom Sucesso é vendido para o Santander, o Itaú compra o BMG. O Paranabanco tem uma oportunidade de ser vendido para a Cetelem, que era do BNP Paribas. A gente negocia com o BNP Paribas. A gente não é acionista, né? Mas o acionista negocia com o BNP Paribas durante todo o ano de 2006. Eu e o Alexandre, que é o presidente do grupo hoje, filho do Joel, fomos a Paris com eles. Eles nos convidaram, os franceses nos convidaram para a gente ir conhecer o board e tal. E eles vieram e no último dia aqui, que seria o dia derradeiro da gente, vieram os franceses. O acionista, olha, eu não quero vender, a minha ideia é abrir o capital. E era muito pouco provável naquele momento um banco com PL como o nosso abrir o capital. Mas, assim, acho que, quem sabe, o Joel tem uma aura legal aí. Em dezembro de 2006, um cara do Credit Suisse nos liga e diz, olha, cara, tem uma liquidez no mundo muito grande aí, chamava André Petersen. O André Petersen nos diz, tem uma liquidez muito grande no mundo, tem vários negócios saindo IPO e tem 2 bancos médios. Para vocês tem uma tese legal de consignado, tem história, tem tudo, tal, banco arrumado. Bom, em resumo, a gente sai para o IPO. Né? O IPO foi muito legal. Eu acho que, assim, de todas as experiências profissionais, para mim, ela foi gratificante demais, porque é como você ir para a guerra. Né? Eu fiz o roadshow, né? Foi o Alexandre, o nosso diretor financeiro e eu. Então, fizemos o roadshow para você se despede da esposa, do acionista, né? E você tem que voltar... Mergulha naquilo. Com o negócio ganho, né? E o IPO foi legal, cara. Tem duas passagens interessantíssimas do nosso IPO, que foi o seguinte. O Alexandre, meu primo, ele tinha passaporte italiano. O Miara, que era o nosso diretor financeiro, ele tinha sido executivo da Copel, tinha passaporte, trabalho. E a gente se preparou tudo para o IPO. Nós trouxemos um cara da Nasdaq para fazer ensaio conosco aqui no banco. Nós preparamos tudo absolutamente terno, novo, sapato novo, gravata. E o banco de investimento vai te ensinando como é que é. Olha, se é mala pequena, não tem negócio de despachar mala, a agenda é muito apertada, deu tudo certo. Bom, saímos para o IPO, estamos no aeroporto de Guarulhos, o cara e sempre vai um banqueiro com você. Ou era do BS Pactual, ou do Credit Suisse, que eram os bancos. O cara do Credit que foi com a gente. Isso era uma quarta-feira. Ele disse, André, foi fácil tirar o passaporte, o visto de trabalho? Eu digo, não tenho visto de trabalho. Meu visto é... É aquele que o cara faz a pergunta na última hora, aos 48 do segundo tempo. Ali eu sou um cagão, desculpe a palavra aqui, mas, eu digo, como é que eu vou para lá agora? Tal? Bom, é interessante vocês entenderem a agenda. A gente sai daqui numa quarta noite e já tem agenda na quinta de manhã. Então, fizemos a barba no banheiro lá do aeroporto de Nova York e tal. A hora que eu vou imigrar, né? Negócios ou lazer, lazer, não, eu não tenho visto, né? O Alexandre passou com o passaporte italiano, o Miara de trabalho, fomos embora. A gente trabalha em Nova York na quinta, em Boston na sexta, e na segunda-feira era feriado nos Estados Unidos. O que o banco de investimento fez? Organizou a agenda na Europa. Então a gente sai de Boston e vai para Londres. Trabalha segunda, terça e quarta, Frankfurt e Londres, e pega um voo de volta de Londres, Chicago. A gente chegaria a Chicago umas 10h30 da noite. Cara, aí eu digo, não tem como dar certo, porque, aí eu chego em Chicago, né? O cara olha para mim, negócio ou lazer? Não tinha outra roupa, até a gravata eu tirei, né, Lazer, tô sem gravata, é lazer. O Miara foi, o Alexandre foi, cada qual com seu passaporte. O cara disse, seu Malucelli, mas que hotel o senhor vai ficar? Eu li hotel lá, depois foi um puto hotel bacana, né? Não tinha como ser lazer, né? Bom, e o cara faz uma rodela assim no meu cartão, a hora que eu vou passar para sair, buscar minhas coisas. Nesse dia até a gente tinha despachado os prospectos, as coisas.
Aí vem um cara, Com a aqueles gente. americanos Sim. enormes, tal, por gentileza, o senhor me acompanha, né? Aí me leva numa sala, eu sento na sala e diz, seu Malucelli, o que o senhor está fazendo aqui nos Estados Unidos? O senhor chegou na... Porra, não estou em Morretes, né? Eu estou nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o senhor chegou na quinta, foi para lá, agora o senhor, porra, estou aqui de volta, que é negócio ou lazer? Que lazer é esse, né? Eu vou resumir a história assim, o cara entendeu, e eu também não podia enganá-lo, porque agora tem um pedaço interessantinho que era o seguinte, isso era eu acho que era uma quarta ou uma quinta, e nós ficávamos em Chicago para visitar um fundo que chama Citadel, que era de manhã, e nós pegaríamos um voo contra o fuso para Los Angeles. Puta, que... Contra o fuso, para chegar em Los Angeles em tempo de fazer uma visita para a Capital, que é um fundo grande que tem lá, e voltar para Nova York. Por aí o cara digitava, eu olhava para mim, e amanhã onde é que o senhor vai? Digo, porra, não posso mentir. Nos Estados Unidos, eu digo, olha, eu vou ser sincero com você, eu estou com uns primos meus aí, tem um banco, está abrindo capital e tal, pode ser que amanhã tu vá até Los Angeles. Eu tenho certeza absoluta que aquele americano ficou com pena de mim, sabe? Porque uma hora ele falou assim, go. Na hora que ele falou gol, eu saí. E os dois lá fora se matando de rir, mas Paulo, eu pirei, cara, porque é o seguinte, eu fui pro hotel. É um nível de estresse absurdo. Agora você tá contando lá na hora lá, cara. Eu fui pro hotel e, eu me fechei no quarto. Então, era um hotel super legal, assim, tinha um restaurante bacana, eu não desci, eu peguei todas as minhas coisas, cartão de visita, prospecto, botei tudo numa sacola, levei no quarto, me eu daqui para frente, eu não tenho mais nada a ver, assim, diretamente, eu com vocês. Então, é uma loucura, né? Porque a pressão que você tem, ela é muito grande de você, assim, quando eu brinco que como a gente foi para a guerra, a gente precisava entregar. Né? O acionista está ansioso aqui, né? Você tem uma oportunidade de crescer fantástica. E aí, para encerrar o IPO, a gente vai visitando com sucesso. Assim, a história do banco sempre foi muito legal, o consignado sempre foi muito seguro e rentável. Tal. O nosso book build era numa terça-feira ao meio-dia. Na segunda, no fim da tarde, a gente recebe uma informação que um fundo, chama Tiger Fund de Nova York, o cara ficou numa dúvida e retiraria a oferta. E nos deixou inseguro. Nesse dia ficamos os três muito nervosos assim. À noite a gente faz um call com os bancos, com os dois banqueiros. E o UBS, na época, entendia que a gente tinha que reduzir o preço da ação para acessar ofertas, um volume maior de ofertas e tal. E isso tudo era uma coisa lá, a diferença de uns 50, 60 milhões era grana, né? E aí, cara, esses caras de banco de investimento são muito inteligentes. Aí o Kayat, que era um cara do banco Credit Suisse, ele fala o seguinte, ele disse, olha, nós não vamos mexer em nada, nós vamos reagendar amanhã cedo aqui em Nova York com esse fundo, vocês vão lá, vamos entender o que o cara não está entendendo, acho que ficou aí, de fato a gente não tinha estado com eles. Vamos entender o que ele está falando e vamos fazer o seguinte, a Europa, o mercado vai abrir mais cedo, por causa do fuso. Essa cara não tem uma percepção do... E aí ele disse, olha, se vier bastante oferta lá, nós estamos sossegados e vamos capturar o preço que nós estamos tentando na ação. E foi exatamente isso, né? A Europa abre, as ofertas vêm, assim, dizer com generosas, eu não diria, mas a ponto da gente ficar absolutamente seguro que fecharia o book building. Nós vamos nesse fundo. A dúvida do cara era absolutamente pequena. Ele disse, trivial, não era nada. Mas, assim, Bruno, quando fala assim, a gente foi tenso, né? Nós três tensos. O cara é um jovem, né? Como todos eles, muito jovem. Eu lembro até que o Alexandre fala para ele, cara, assim, como é que é? Eu tenho duas maneiras de voltar para o Brasil, ou de econômica ou de executiva. Aí, como é que você está achando que vai ser? O cara disse, não, olha, fiquem absolutamente certo que eu entendi. E depois tinha uma última visita, isso me marcou muito, assim, tinha uma última visita antes da gente ir para o banco abrir o book, né? E na época era aqueles BlackBerry, lembra? Sim, BlackBerry, opa. E o combinado era, durante a apresentação, o Alexandre, que eu fazia as apresentações quando era em português, o Alexandre em inglês. Eu sonhava, às vezes, com o Alexandre falando assim, aqui, porque a gente fez 100 vezes a mesma apresentação. E aí, cara, essa visita era umas 11 da manhã, ao meio-dia a gente ia encontrá-los, e eu disse, sabe o que, puta, agora já foi, eu vou ficar aqui com o BlackBerry ligado. Porra, Paulo, isso assim mexeu muito comigo, porque às 11h30 da manhã o Kayat, pessoal, vocês estão de parabéns, o book está fechado. Pô, deve dar um... E eu sempre fui muito chorão, assim, sabe? Tanto que os meus filhos me debocham, assim, eu não posso ver o Lata Velha do Luciano Huck, tanto que eu não vejo mais. Eu já não vejo mais filme, tudo, partida de tênis, não posso. De fato, eu me emociono, cara, eu me emocionei ali, eu me segurei.
Porque você fica naquela tensão. Eu acho que eles nunca perceberam. Nem o Miara nem o Alexandre, eles não perceberam. Mas, de fato, porque assim, passa um filme, né? De todo o trabalho que a gente tinha feito, quantas pessoas no banco se esforçaram, o pessoal de compliance, o pessoal de contabilidade, por os acionistas, né, tensos, assim. Então, a gente ia voltar com a guerra ganha, né? E, de fato, quando a gente chega no Brasil, uma festa, as esposas esperando em São Paulo, né? A gente, os outros diretores, aí você vai na bolsa bater a campainha, aquilo eu tenho essa foto até hoje, é muito bacana. Então, que legal, cara. Então, isso de fato, assim, quando você, foram desafios, houveram problemas, assim, eu se lia no jornal, Parabanco abriu capital, parecia que foi fácil, não foi nada. Não fácil, foi só um sabe? milestone, né? Para todos nós, né? O Alexandre, enquanto filho mais velho, também, depois que eu percebi que ele também estava se cobrando muito, o Miara, enquanto outro executivo. Mas foi muito legal porque a gente viajou os 12, 15 dias junto e nos demos muito bem, demos risada. Então foi muito bacana. Assim, eu acho que parte dessa pressão também, ou dessa sensação de alívio depois que o negócio dá certo, mas a pressão que a gente se impõe no meio do caminho, é muito também pela questão da responsabilidade das pessoas que estão todas atrás ali para carregar esse resultado, né? Porque você comentou com a gente também uma história que é super bacana, que é a do... Quando você foi estudar em Harvard, por exemplo. Você falou assim, peguei uma brochura, falei que às vezes me inscrevi. Não tinha nem TOEFL e tal, e fui. Ali, até certo ponto, você comentar essa história também que é bacana, você estava colocando eventualmente o teu tempo, a tua cara em risco de eventualmente... fui lá, passei vergonha, não entendi nada e voltei. Cara, quando você está fazendo um IPO, quando você está abrindo uma operação ou fazendo um turnaround, é muita gente que está envolvida ali, né, numa decisão que se toma. E isso é uma coisa que, acho que independente do tempo de carreira, aí essa é a pergunta que eu queria fazer contigo, André. Porque assim, o fato da gente ter casca por já ter feito outras coisas maiores ou menores em grau de complexidade, o fato de ter a responsabilidade pela vida ou carreira dos outros, na verdade, não diminui o frio na barriga no final das contas, mesmo tendo casca, né? Não, sem dúvida, né? E depois o seguinte, né? Banco, né? Você está num negócio muito sensível. Sim. Né? Então, eu acho que a gente, uma vez eu lembro que o Jorge tinha uns pedidos muito interessantes, assim. O Jorge foi presidente, depois quando o Joel saiu, e uma vez ele me deu uma encomenda, ele disse, Andrezinho, dá uma olhada aí, cara. Todas as crises que a gente passou, parará, por que a gente está vivo? Uhum. Né? O que a gente, tanto banco legal, o próprio Bamerinos, Sim, que nos ajudou muito, assim, a gente deve grande parte de várias coisas ao Bamerinos. Eles foram muito legais quando o Paranabanco foi montado. Vários executivos vieram de lá. E o Jorge Sandrezinho dá uma olhada assim, o que a gente fez de certo aí no plano tal, como é que é? Cara, assim, sempre foi muito conservadorismo, sabe? Banco, assim, as decisões que o Joel, o Jorge, os dois enquanto acionistas, assim, quando teve que tomar medida dura, nós não deixamos de tomar as medidas duras. Despesa, principalmente, uma cultura muito austera, assim, eles nunca foram exibidos, nem nós, nada assim. Então, isso foi muito difícil. E isso, sabe, Bruno, eu sinto o seguinte, eu sempre funcionei muito bem sob pressão. Né, do ponto de vista, assim, de todas as crises. O Paranabanco, felizmente, nunca viveu crises dele, de liquidez, mas viveu crise do sistema. Sim. Então, a crise russa. Banco Santos, né, foram crises que é o flight to quality, né, então, o movimento ia todo para os bancos. E, engraçado, esses momentos são críticos, mas depois passa que você não lembra mais. A gente nunca deixou de lembrar. Né? Olha, vamos administrar aqui que cada crise dessa seja um aprendizado aí. Lição aprendida ficou gravada lá. Né? E voltando a Harvard, foi legal pelo seguinte, eu tinha feito uma faculdade bem pela metade aqui na Federal e sempre tive um gap, assim, uma vontade de saber mais, de conhecer mais, muito grande do ponto de vista acadêmico. Tinha um momento no banco que o Cristiano, meu primo, tinha assumido a presidência. E eu precisava deixar o Cristiano absolutamente à vontade com a minha permanência ou não. Então, o curso me ajudaria a ficar e me ajudaria a não ficar. Né? Então, dizer que eu tivesse que recorrer ao mercado de trabalho, o curso era bastante importante. Eu achei um programa, de fato, como eu te falei, eu nunca soube como é que aquela brochura chegou.
Era um caderno legal, assim, de 40, 50 cursos. E esse programa, que chama Advanced Management Program, é um programa que você fica 60 dias em Harvard, você se interna lá. Nós éramos em 160 executivos já com 20 anos você tem que ter isso, você tem que comprovar isso. É pré-requisito. Nós éramos 160 executivos de 42 países que eles te dividem em 20 grupos de 8. Você fica num andar, logicamente que com culturas diferentes. Eu tinha um americano, um australiano, um japonês, um português. Foi muito legal isso aí. E o programa, então... E lá tinha um negócio interessante também. À medida que você começa a conhecer as pessoas e randomicamente eles te fazem estar com 160 em algum momento. Tá. Ou o jantar da indústria, óleo e gás, banco, aqui, ou a América Latina. Então você transita. Baita network. Nos living groups. Às quartas à noite cada living group tinha o seu jantar e você recebia as pessoas de fora. Então você randomicamente conheceu todos. E nas aulas também. Durante as 8 semanas, você estudou com todos, né? Cada semana. Então, aquilo foi muito legal, mas o que eu vi lá, Paulo, que é interessante, que tinha muito cara em recolocação. Entendeu? Então, se tinha uns caras meio chateadão, não sei o que era, depois a gente sabia, aquele cara lá, a empresa, está pagando para ele o programa, para ele se recolocar melhor. Entendi. Então, tem umas coisas dramáticas, assim, sabe? Não foi, nem tudo são flores. Mas a experiência acadêmica, né? O quanto a universidade americana... Eu tinha feito uma federal aqui, não tinha giz no quadro, um horror. Muita greve, né? O quanto a universidade te entrega, cada dólar que você investe é impressionante. Assim, eu sou fã. Os 60 dias talvez tenha sido valha mais a pena do que às vezes não, sem dúvida. Foi muito legal, sabe? Por assim, as aulas que eles te provêm. Eu tive aula com o Michael Porter, tive aula com o Jeffrey Immelt, que tinha assumido a GE pós o Jack Welch. Então, assim, são coisas... E eu tinha o problema do inglês, né? Então, e Harvard é o seguinte, Harvard são cases, né? Quando você chega no teu quarto... Você tem lá 120 cases que você vai ler ao longo das 8 semanas. Então, eu precisava de mais tempo para ler, né, do que os meus colegas que tinham. Exigia um esforço maior. Então ficava ou mais tarde ou mais cedo acordava. E se você não lê o case, não adianta ir para aula também. E depois, você com 48 anos, você não vai lá para... Você não está ali para cumprir tabela, né? Então, foi muito legal. E o inglês, eu te diria o seguinte, assim, eu apliquei... Eu não mencionei que o meu inglês era ruim, mas a forma que eu resolvi isso foi o seguinte. Então, eu tinha um primo que fez um programa similar lá e ele falou, cara, o meu inglês também não era legal. Eu resolvi no TED Talks. Então, eu não conhecia o TED, né? Então, de noite, eu punho o TED e dormia, cara. O TED, você não tem como não dormir. São 17, 18 minutos, você dorme no oitavo. E eu tinha uns 2 ou 3 professores de inglês, sabe? Então, eu tinha um cara que conversava comigo na hora do almoço, um outro no final da tarde. E, assim, dizer assim, que se eu peguei 100% do conteúdo, não. Mas 90% eu peguei, foi super legal. É aquilo que a gente estava falando. Se você teve que esperar as condições ideais, né? Para ir para o curso, talvez estivesse esperando até hoje, porque você nunca vai ficar perfeito, né? A gente, dúvida. Quantas vezes, né, também teve que ser submetido a algumas situações de... cara, assim, se você for esperar a situação ideal... Não... E eu também, assim, eu não sei os ingleses, o inglês dos outros também, né? A gente tende a ser mais cruel com a gente mesmo, né? A gente abre... Quantas vezes a gente falava, puta, o cara não fala tão bem, mas assim, o fato dele estar se esforçando em se comunicar na tua língua, cara, você já tem uma puta boa vantagem com a pessoa, né? E falando de jogo de cintura, porque aqui a gente está falando muito também de jogo de cintura, que às vezes a gente é mais crítico com a gente mesmo do que com os outros, etc e tal, mas via de regra a gente dá um jeito. Quando você quer, você dá um jeito. Dúvida. Nesse aspecto de jogo de cintura, etc e tal, eu sei que o esporte é uma coisa que está sempre muito ligado no grupo J. Malucelli de maneira geral. Né? E vocês aprendem muito com a questão do esporte, você até comentou com a gente, tem muita coisa que às vezes é decidida ali no futebol. Que lição você acha que dá para trazer do esporte com essa proximidade que existe lá no grupo? Foi o seguinte, né? O Joel, o hobby dele sempre foi futebol. Tá. Assim, ele ama futebol, ele foi presidente do Curitiba, depois ele teve o próprio time de futebol dele. Mas antes de tudo isso, ele tinha um campo de futebol muito bacana ali na Construtora, ali no Parque Barigui. E toda segunda e quinta, durante 30 anos, a gente jogou futebol junto. Segunda e quinta? Segunda e quinta. Era sagrado. Chuva, sol, assim, foi muito legal. Então, nós éramos em
50, 60 pessoas, que toda segunda e quinta dava 2 times de 11. E demorou um tempo para eu perceber, assim, primeiro, essa coisa de você compor um time. Então, isso o Joel sempre teve muito forte da irmandade, de todo mundo viver junto, conviver junto. Ele sempre fomentou isso e provocou isso. E o futebol não era diferente, porque a gente jogava segunda e quinta aqui, domingo a gente jogava um campeonato municipal em Morretes, jogamos por muitos anos. E no futebol, antes ou depois, quem jogava? Eram amigos, mas muitos diretores, e não somente diretores, mas gerentes do grupo. E muitas vezes eu pegava o Joel, puta, aquele negócio lá, fulano, como é que tá indo? Puta, tá indo no legal. Aquecimento. Joel. No aquecimento. E mesmo assim, Andrezinho, aquele troço lá, deu certo, tal, puta, o Joel tá caminhando, tal. Então, isso era muito legal, porque não era uma cobrança, mas era tudo informação, né? Mas era uma atualização em todo o tempo, né? E da gente estar lutando junto. Sim. Principalmente em Morretes, que em Morretes a gente jogava, aqui a gente jogava entre nós. E lá era contra alguém. Então, essa coisa de você foi muito legal, assim, de fato tinha um aproveitamento indireto do ponto de vista da gestão, da empresa, da gente se relacionar com os outros diretores das outras empresas, entender lá os desafios, eles entenderam os desafios do banco. Baita sacada mesmo. Isso foi muito legal. E de uma vez por ano, ele mesmo, Joel, se adorava, né? Agora até eles estão indo, tenderá a ser a última viagem, mas a gente sempre jogou futebol na Europa. Que legal. Então, contra bancos, seguradoras ou outros times, assim. Então, a gente era lá 30, 40 homens feitos já, que ficavam num ônibus o dia inteiro viajando e jogando futebol, e foi muito legal isso também. Eu tenho um amigo no Santander que ele joga lá também para um time de sêniores lá. E, puta, tem campeonato, organizado, ele manda as fotos depois, assim, bem legal. Então, tudo isso cria um convívio, que eu acho que este convívio sempre foi sadio, né? E depois o seguinte, sempre falo, num campo de futebol você entende bem como uma pessoa se comporta, sabe? Um comportamento às vezes diferente, ou agressivo, tal, ou competitivo. Então, eu acho que ele, que era o gestor de nós todos, né? Então ele dizia, pô, o Andrezinho tem essa característica, o fulano tem aquela característica. E ele sempre foi um grande companheiro e grande gestor, e sempre soube tirar o máximo das pessoas com base nessa leitura que ele tinha, sem dúvida nenhuma. É uma baita oportunidade de você fazer leituras outras, né, a respeito da pessoa fora do ambiente de trabalho. O futebol foi muito importante para nós, sem dúvida. Senhores, a gente precisa começar a empacotar aqui para a viagem o papo, mas antes da gente fazer um resuminho, e antes de eu abrir aqui o microfone para você contar para a gente o que você vai aprontar, eu queria o que você está aprontando, os próximos passos, André, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a respeito daquela iniciativa do Conselhinho. Por quê? Porque em algum momento você comentou com a gente que você era o mais novo dos mais velhos, digamos assim, né? Então você já acompanhou ali filhos de acionistas, dos sócios entrando no grupo, e era ali um range bastante divergente em termos até de geração, de 15 a 30 anos, que muda bastante a cabeça, né? A geração tem mudado bastante. E aí, obviamente, nem todo mundo entrava com o mesmo sangue nos olhos ou com a mesma percepção do como ele poderia ajudar, ou do que ele estava ali muito mais para servir do que para ser servido. Então tinha uma divergência muito grande de cabeça. E parece que o Conselhinho foi uma forma que vocês acharam para equalizar um pouquinho e botar a turma para o jogo. Como é que foi esse? O Joel sempre teve umas sacadas legais, assim, sabe? E eram coisas dele. De fato, eu era o mais velho, né? Dos mais novos. Nem todos os filhos de acionistas eram diversos acionistas, porque o grupo chegou a ter 60 empresas. Então, você tinha diversos setores, né? E meninos e meninas de todas as idades aí. E um dia o Joel, assim, puta, Andrezinho, acho que era legal a gente fazer essa turma se integrar, se conhecer, entender o quanto eles têm de oportunidade legal, mas essa diversidade pode trazer para mas por outro lado, o quanto eles têm que se preparar para isso tudo, tal, né? E ele disse, olha, pensa aí um conselhinho. E ficou o conselhinho, né? E eu até, na época, não tinha internet organizada, tal. Eu até fui procurar alguma literatura, alguma coisa. Ele e os filhos, depois até eles contrataram o Eduardo Gentil do
John Davis para fazer uma coisa estruturada, organizada, super legal. Então, nada parecido com aquilo na época, mas, poxa... O embrião foi o embrião, lá. Sei lá se foi o embrião, mas o fato que eu achei, Paulo, uma reportagem na revista Exame do Grupo Votorantim. Tá. Votorantim tinha uma coisa estruturada, tá? Eu li aquilo, tal, disse, olha, Joel, a minha ideia é assim, vamos fazer uma vez por mês, a gente pega toda a gurizada, e de fato, tinha de 13... que era o Gabriel, o filho mais novo dele, até o Alexandre, que é um pouco mais novo que eu, então que não era, o Alexandre já tocava seguradora e tal, mas de qualquer forma ficou para mim aquela missão ali de secretariar, tal, organizar. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, eu digo, olha, Joel, vamos fazer, mas acho que a primeira reunião tem que você contar a história. Sim. Você vir aqui testemunhar, tal, pô, Andrezinho, mas não, tem que ser, né? E aí ele me dá um pacote, um pouco antes dessa primeira reunião, com um monte de fotografia, filme, tal, antigo, tal. E tem uma passagem muito interessante, que foi a seguinte. Numa das visitas que eu fiz na minha carreira comercial, uma vez eu fui visitar um empreiteiro, se não me engano ele chamava Sérgio Pitinelli, e ele disse, olha, eu sou muito simpático ao banco, porque, assim, eu vi o Joel Malucelli, com 19, 20 anos, na primeira obra dele, no interior do Paraná, operando a máquina. E o Joel contava isso para a gente. E a gente disse, será que ele operou a máquina mesmo? Né? Quem sabe, né? Esse é testemunha que viu, né? Porra, ele disse, André, eu vi o Joel, ele acordava cedo, subia na máquina, ele fazia a terraplanagem, dormia na casa, lá nos alojamentos. Então, assim, ele tem um valor assim, fenomenal. E eu passei, não que eu duvidei jamais, mas aquilo materializou para mim de alguma forma. E no meio desse saco que ele mandou lá com filmes e fotos, tinha ele muito novo. É uma foto muito legal em cima de uma reta escavadeira, sei lá o que, eu não entendo muito disso, mas então aquilo era uma verdade. E aí o Joel então faz essa primeira reunião do Conselhinho, é com ele. E foi emocionante, assim, porque ele contou o quanto ele teve também que abrir mão da família naquele momento, né? Nem tudo foram flores, né? Porra, correr, duplicata, tal. E foi muito bacana para a gurizada, porque do ponto de vista material era fácil de você ver, né? Mas o quanto eles passaram lá... É o que a gente estava falando da jornada, né? As pessoas às vezes não têm essa noção, né? E as 3 reuniões seguintes foram com 3 pessoas que foram os primeiros parceiros dele na empreiteira, né? O Juarez, o Ernesto, o Jacomel, que tem uma função muito legal. Assim, o Joel sempre soube escolher muito bem as pessoas. E foi muito bacana. Depois disso, dessa parte emocional, daí a gente convidava, assim, executivos, o Oriovisto Guimarães, que era lá do Positivo, fez um testemunho legal, o pessoal da Matileão depois também. Então a gente, Paulo Metel, que foi governador, então foram lá, sei lá, umas 40, 50 pessoas no tempo, e a gente tinha uma dinâmica, cada um contava como estava indo sua atividade na empresa, o desafio. Aqueles que não estavam na empresa contavam, olha, eu estou indo bem na escola, tal. Então foi muito legal, sabe? Foi bacana assim, depois acabou com o tempo até, mas até pensando, né, Bruno, depois falando sobre isso, todo mundo foi muito bem. Né, de todos os meninos, as meninas ali, todos têm histórias bem legais no grupo, ou fora do grupo. É uma oportunidade única, né, de você ouvir de trocar conhecimento, de aprender. Não que foi o Conselhinho, imagine, mas todos eram boas pessoas, né? Todos eram muito bem, de conceitos de vida sólidos, assim, então foi muito bacana, assim, de fato, isso para mim foi uma experiência bacana, assim, porque era paralelo, né? Lógico. E foi bastante interessante. Uma oportunidade incrível de você absorver as diversidades de opiniões e de visões do mundo, exatamente, né? De pessoas com range, inclusive, de idade super diferente. Sem dúvida. Muito bom. Só curiosidade aqui, André, o futebol tu ainda continua batendo a bolinha ou deu uma segurada agora? O futebol é uma pena, porque a gente tinha lá, né? Eu tenho um primo especificamente que tem 83 anos que ele, se convidar, ele joga. Ele adora mesmo, futebol. Já tem corpo legal, Valdemar. Zagueirão aí parado? Não, meio de campo. Sempre foi, ele sempre foi o cara que passava para o Joel. Ele armava o jogo e o Joel era o centroavante e fazia o gol. Hoje não mais, Paulo. A gente não tem, né? Assim, a gente envelheceu. A turma era uma turma mais velha. Até agora, nessa viagem, eu não vou nessa viagem, deve ser a última. Tá difícil compor um time. Então vão lá filhos, netos e tal. Mas o futebol foi muito legal na nossa vida, assim, de fato, foi muito bacana. O esporte, assim, de maneira geral, ensina muito, né? Foi muito joia. E depois o seguinte, né?
tudo, né, saúde. Não, Você lógico. veja, a gente sempre foi tenso, né? Então, na segunda uma válvula noite de você já jogava. escape, Então, né? Pra E futebol estresse, né? realmente, puta, joelho, essas coisas. Aí Ao agora longo do uma tempo vai bicicleta, judiando. agora é melhor, né, André? mas nós ganhamos muita coisa. Ganhamos, assim, do ponto de vista daquilo que a gente disputou, o Redes, nós fomos heptacampeões. Foi bem legal, assim. Que bom. Legal. Senhores, anotei algumas coisas aqui. Na verdade, foi difícil resumir, porque a gente falou de tanta coisa bacana. Eu vou tentar resumir em alguns bullet points aqui, para a turma que nos acompanhou até agora nesse papo super gostoso, que precisa terminar em algum momento. E aí, se eu esquecer de alguma coisa importante, vocês me ajudem a complementar, por favor. O que eu anotei, turma? Que o ambiente dinâmico que a gente vive no Brasil, de maneira geral, banco de maneira particular, mas no Brasil de maneira geral, eu acho que você pode estender isso também para outros países, mas vamos falar da nossa realidade aqui no Brasil. Esse ambiente dinâmico que a gente vive, onde as coisas mudam o tempo inteiro, a gente tem que sempre se reinventar, ele é um privilégio. Você tem que entender isso como sendo um privilégio. Porque desde que você esteja apto a se colocar numa situação de tirar o melhor proveito possível dessas situações de adversidade, você tem sempre aí a oportunidade de criar ou engrossar a sua casca. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui que o Joel mencionou, quando ele com 23 anos assumiu, com o André, ele com 23 anos, quando ele assumiu como diretor estatutário do banco em São Paulo. Não tinha amigos ainda, não tinha namorada, estava sozinho numa cidade, onde tinha uma baita de uma responsabilidade. Isso poderia ser uma metade vazia do copo, mas na verdade também tinha uma metade cheia ali de você ter uma oportunidade de criar e fazer novos networkings, de você estudar coisas, conhecer pessoas novas que já passaram por esse processo. E aí algumas lições super importantes já ficam gravadas, né, no nosso mindset lá atrás. A questão da necessidade da humildade, o bom senso, que foi uma dica que você recebeu num almoço desses de networking, que ficou, e parece que ele permeia uma série de coisas até hoje na tua vida, a questão de que bom senso ajuda muito e tal. Então, no que depender de você, se você estiver apto a tirar o melhor proveito possível de cada uma dessas oportunidades, você tem muito a aprender, consequentemente, você tem muita casca a ser gerada. Algumas dicas importantes. Não adianta esperar estar tudo pronto para você, às vezes, dar um próximo passo e se colocar numa situação dessa de desafio, porque nunca as coisas vão estar 100% prontas. Né? Até certo momento, você tem que fazer as coisas mesmo com friozinho na barriga, e é até saudável. Via de regra, a gente ainda faz coisas hoje que já fez muito tempo na carreira e ainda assim sente um friozinho na barriga. Então, não adianta esperar estar 100% pronto. E não adianta negligenciar a importância do time. A gente pega a lição aí do esporte e traz para a vida. Você pode até tomar algumas decisões sozinhas e a gente se sente solitário como líder em algumas situações, mas a gente carrega muito, na verdade, do resultado da empresa as pessoas que fazem parte do time, as pessoas que nos colocaram nessa posição. Então, o time é super importante, nunca negligencie a importância do time. Ainda você tem que tomar uma decisão solitária sobre alguma coisa. E para que tudo isso valha a pena, no final das contas, não adianta você esquecer pelas crises que você passou e o que a crise te ensinou. Porque a gente tende a superar uma crise, depois vem outra, daqui a pouco você até esquece da crise, de tantas que você já passou. Mas esse é um ponto muito importante. Você não pode esquecer nunca do aprendizado, né, e do ensinamento que a crise te deixou. Senão ela não vai ter valido de nada. Tá? E aí, até coisas como, por exemplo, hoje o conservadorismo ou o bom senso foram lições que foram aprendidas, talvez, em crises que o André viveu lá atrás e que até hoje ajudam ele na carreira sólida que montou. Então, senhores, basicamente foi essas as coisas que eu tentei extrair do resuminho, porque a gente falou de muita coisa aqui. Mas acho que essas, pelo menos, estão coerentes, fazem sentido. Essas que eu tenho, eu perdi alguma coisa importante. Não, opa. Teus resumos são sempre muito precisos aí, o Bruno, mas eu acho que assim, só se eu pudesse complementar alguma coisa, o André aqui mostrou o como é importante a gente se autoconhecer, né, se autoperceber e a partir daí ser mais eficaz na nossa tomada de decisão, mas sem abrir mão de criar bons relacionamentos, boas conexões, né, que isso é fundamental para você criar bons times, criar liga, né, potencializar o resultado, né? Assim, reforçar também essa questão de que, embora o André tenha falado, e eu acredito que, obviamente, algumas coisas conspiram para o bem, né, que você está chamando de sorte aí, você nunca deixou de se preparar, nunca deixou de estar tendo o hábito, né, de ter ter bons hábitos para conquistar as coisas que você vem conquistando, a título de muito esforço. Não tem almoço de graça, né, André? Não, então, assim, eu acho que isso é fundamental. E outra coisa que também queria te agradecer, inclusive, é o fato da gente multiplicar. Conhecimento que fica para a gente também não adianta nada, né? Então,
você ter essa disposição em, cara, deixa eu Dividir um pouquinho. dividir um pouco disso, porque com certeza, às vezes você nem percebe, André, mas muito dessas coisas que você trouxe aqui pra gente, esses desafios, esses obstáculos foram superados, serve de inspiração para outras pessoas que estão vivendo dentro da sua realidade situações parecidas. Entendi. E podem, enfim, não foi fácil, né? Assim, eu fico muito incomodado muitas vezes quando a pessoa chega no... mas o cara teve sorte, o cidadão foi... Não, cara, assim, entende um pouco da jornada. Você não vestiu o sapato dele para saber como é que ele chegou até ali, né? Então, antes de mais nada, parabéns aí também por todas essa... Por tanta história bacana, tanta história enriquecedora aí que vai servir de inspiração para muita gente, cara. Não, legal. Bom, eu queria agradecer, eu acho que o mais legal, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que esse bate-papo e hoje tudo digital, acho que de uma forma de hoje eterniza um pouco daquilo que eu vivi, né? Bruno, eu ainda li esses dias essas matérias todas aí sobre os 30 anos do Plano Real e o Fernando Henrique, todos eles lá que compuseram o time junto com o Fernando Henrique, falam que o Fernando Henrique sempre dizia, olha, não desperdice uma crise, né? E que a crise é muito legal. Que a gente aprende qualquer muito, que seja né? a crise, né? Então, para nós, as crises foram muito boas, né? A gente aprendeu com elas e é legal. Paulo, assim, um negócio bacana, assim, a família, né? Sim, a minha mulher sempre foi muito legal, muito companheira. Ela era bem criada, tinha uma família legal. A gente ia de ônibus para São Paulo, ela foi super companheira, então tem isso, né? Poderia, né, dificultar, eu acho que ela facilitou muito, ela sabe disso. Então, quer dizer, essas coisas a gente quer levar para a vida, quer passar para os filhos e tal. Então, eu, de fato, queria agradecer muito a oportunidade que vocês me deram. Imagina. Né? Eu sempre falo que a oportunidade que eu tive com este primo foi sensacional, né? Se foi sorte ou não, se foi... Mas eu diria assim que foi uma delícia, sabe? O que eu vivi com as pessoas que eu vivi, né? Os desafios que a gente viu, foi muito bacana, sabe? Então, faria tudo de novo, né? Como eu sempre disse, acho que o importante foi eu conhecer minhas limitações. Então, eu sempre soube o meu lugar, olha, acho que até aqui tá bom. E uma vez eu escutei o Antônio Hermílio falar um negócio, né? O cara tem que saber de onde ele saiu, né? Porque, da onde eu saí lá, uma universidade mais ou menos, né? Uma família em dificuldade. E consegui criar meus filhos numa qualidade que eu não esperava poder criar. Consegui. Né? Então, eles têm estudo, estão bem encaminhados, tudo mais. Então, acho que isso é muito gratificante, né? Quando eu olho para trás e vejo, deu certo, a gente vive em paz. Então, eu queria agradecer muito de vocês a oportunidade, porque não deixa de fazer a gente, enquanto profissional, enquanto ser humano, ter uma reflexão de tudo, né? Olhar para trás. Você não olha para trás, mas eu sou muito grato a tudo aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso aí é verdade. Deixar aqui um legado aí para que as pessoas possam acompanhar aí essa história tão bonita que você dividiu aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. De coração por ter dividido. Então, quem ainda não se inscreveu... Então, assim, depois de uma história dessa, tem que se inscrever, né? Tem que dividir esse episódio e já divide o link, divide tudo, os sites todos, acompanha, tem mais... É verdade. Né? Tem muita coisa bacana, muito conteúdo de qualidade, como esse papo que a gente teve hoje aqui com o André, que vale muito a pena ser dividido por muita gente. Como o PG falou, conhecimento que se divide se multiplica. Então, isso pode ajudar com certeza muita gente que está passando outros perrengues por aí. História de vida super bacana, bonita de ser compartilhada. André, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos nessa? É isso. Vamos lá. É isso. Valeu. Turma, Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Valeu, a próxima. Valeu.